Neste trecho da carta aos Efésios que nós ouvimos hoje, São Paulo fala da armadura de Deus, que nós devemos revestir para, no dia mau, podermos resistir e permanecer firmes em tudo. Portanto, nesse contexto, São Paulo trata de um combate espiritual. Para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo, porque nós não lutamos contra homens, mas contra a carne, o mundo, os espíritos malignos. Portanto, trata-se de uma luta espiritual e exige armas espirituais. São Paulo menciona o capacete da salvação, os rins cingidos com a verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois, São Paulo fala sobre as orações. Orai em todas as circunstâncias, vigiai com toda perseverança. Portanto, essa armadura de Deus implica numa vida de oração constante e perseverante. É assim que nós podemos vencer os espíritos malignos, é assim que nós podemos vencer essa luta, esse combate espiritual. Por meio da oração, pela constância na oração, pela palavra de Deus, pela fé. No Evangelho, alguns fariseus advertem Jesus, dizendo que Herodes quer matá-lo. Jesus não retrocede, lembrando que no Evangelho de São Lucas, Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus não se acovarda, não volta atrás, continua o seu caminho e diz para esses fariseus e de dizer a essa raposa: eu expulso demônios, faço curas hoje e amanhã. Portanto, Jesus manda dizer a Herodes que ele continua a sua missão, que ele não sofre ameaças. E, finalmente, ele se lamenta sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, tu que matas os profetas. Então Jesus ali, em poucas palavras, ele que é Deus, que se fez homem, lamenta a dureza de coração dos seus filhos e depois faz uma profecia. Eis que vossa casa ficará abandonada. Essa profecia se refere ao templo de Jerusalém. Depois da morte de Jesus, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Depois da morte de Jesus, a função do templo na história da salvação chegou ao fim. Agora os sacrifícios que ali são oferecidos nada mais valem, porque eram uma prefiguração da morte de Cristo. E de fato, com a destruição de Jerusalém, o templo também será destruído. Então, por isso Jesus diz: eis que vossa casa ficará abandonada, profetizando assim a destruição da cidade, a destruição do templo. Deus já não habita no templo de Jerusalém.
Deus habita em Jesus, como vai dizer depois São Paulo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós nos encontramos com Deus em Jesus, não é preciso ir ao templo em Jerusalém. Pela fé em Jesus nós temos acesso a Deus. E agora nós buscamos não a Jerusalém aqui da terra, mas a Jerusalém celeste, a Jerusalém do alto, nossa mãe. E é para lá que nós caminhamos. Então, assim como Jesus censura a dureza lamenta a dureza de coração do povo eleito, dos seus escolhidos, também nós, ouvindo a palavra de Jesus, pedimos a Ele que não sejamos pessoas de cabeça dura, de coração duro, mas tenhamos docilidade para ouvir a sua palavra e possamos resistir nos dias maus, perseverar na fé, não esmorecer, não voltar atrás, como também Jesus não se acovardou e não desistiu de sua obra, de sua missão. Amém.